Alô meus amigos, aqui é o Jim das Selvas, de volta a mais uma etapa no aprendizado dos mecanismos desse fantástico jogo que é o Advanced Squad Leader. Nesse episódio, como o Jim já havia prometido no clipe anterior, cujo link segue, serão abordadas mais algumas questões do jogo de forma dinâmica e prática, ou seja, jogando. Antes de iniciar, vamos ativar o Vassal, aquele fantástico programinha em Java, que permite que a migração dos jogos de tabuleiro para o mundo virtual ocorra. Muito obrigado, rapazes! Com este programa aberto, vamos em seguida abrir o módulo do VASL, ou Virtual Advanced Squad Leader, também instalado conforme as breves instruções em clipe prévio, cujo link segue acima. Antes de mais nada, vamos abrir a aba que contém as tabelas necessárias para se jogar o ASL. Essa extensão foi criada pelo Neil, a quem agradeço também. Uma vez aberto o módulo, vamos abrir o setup do primeiro cenário do Starter Kit 1, que é o Retaking Virville. Os setups são cenários já previamente instalados com um mapa e as disposições de forças para aquele cenário. Muito apropriado para pessoas preguiçosas como Jim. Mais uma vez, obrigado ao autor. Esses setups facilitam muito a vida do jogador, pois originalmente, com o jogo no mundo físico, seria necessário separar o tabuleiro S1, caçar as variadas pecinhas ou counters e ler o roteiro do cenário. Antes de prosseguir, vamos abrir as fontes de consulta para o jogo, que são o livro de regras eletrônico do ASL, aquele com 714 páginas que foi descrito em um vídeo prévio. Segue o link. Tabela com resumo do que vai acontecer em cada fase. E o livro de regras para o Starter Kit, que nesse caso é o livro de regras para o Starter Kit 3, que contém todas as informações dos Starter Kits 1 e 2, além de regras para se jogar com veículos. Vamos agora travar contato com o roteiro do cenário. Este roteiro é basicamente uma folha de papel com a narrativa histórica dos fatos, a definição das unidades que irão participar da batalha, as condições de vitória, número de turnos, quem começa antes e etc e tal. Bem, antes de iniciar a partida, vamos à narrativa histórica desse cenário. Esses eventos acontecem em 7 de junho de 1944, ou seja, no dia seguinte ao desembarque da Normandia. A localização é a pequena vila de Virville, algumas milhas para o interior a partir do local de desembarque das tropas americanas na praia de Utah. Esse vilarejo já havia sido conquistado no dia do próprio desembarque, e as tropas ali localizadas partiram em direção à cidade de Saint-Côme-du-Mont, fortaleza alemã, mais para o interior, deixando Virville praticamente desocupada. As tropas alemãs aproveitam a oportunidade e lançam um contra-ataque em direção a Virville, com a intenção de isolar as tropas americanas que haviam partido para Saint-Côme-du-Mont. Para evitar com que isso acontecesse, elementos do 56º Regimento de Paraquedistas foram enviados para impedir o ataque alemão. E é nesse contexto que se desenvolve este cenário, criando o clima para a ação. Em seguida, e conforme as instruções do roteiro, vamos dispor as nossas tropas, começando pelos americanos. As unidades americanas que vão iniciar no tabuleiro vão ser dispostas nos hexágonos delimitados pela cor amarela, com apenas um multi-man counter em cada um. Essas tropas contam com 3 esquadrões 747 com alto poder de fogo e um meio esquadrão de paraquedistas 337. Além disso, vão contar com um líder 8-1. Uma vez dispostos os americanos, vamos posicionar as tropas alemãs. Para posicioná-las, vamos levar em conta que os reforços americanos vão se originar do norte. E o plano inicial é isolar as unidades americanas na vila, impedindo-as de receber reforços. E, em um segundo momento, tomar pelo menos um dos edifícios marcados com a letra V, que é a condição para a vitória alemã. Para isto, vamos iniciar a disposição das tropas que vão entrar no tabuleiro pelo oeste, na parte de baixo do mapa. Como vão estar protegidas da linha de tiro americana, vão se deslocar pela estrada em direção das edificações de pedra, de onde poderão engajar com segurança os reforços americanos,
devido à proteção conferida por essas edificações, como já vimos no vídeo anterior. Importante notar que essa formação alemã conta com alcance de disparo de 6 Xs, 50% maior que o alcance de 4 Xs dos paraquedistas americanos, o que vai permitir o engajamento a uma distância de onde os americanos só vão revidar com metade do seu poder de fogo. Essa diferença no alcance está relacionada ao tipo de armas que cada unidade porta. Como um breve resumo, os paraquedistas americanos têm um poder de fogo maior que a maioria das unidades alemãs, pois historicamente portavam armas automáticas de maior poder de fogo, porém com menor alcance. As unidades alemãs costumavam portar, em sua maioria, rifles Kar 98, com menor poder de fogo e maior alcance. Bem, continuando a disposição de forças na região leste, o movimento será muito mais arriscado, com as unidades alemãs tentando alcançar a Casa de Pedra à sua frente, mas nesse movimento vão estar se expondo ao fogo americano. Finalmente, vou enviar um solitário esquadrão pelo flanco esquerdo dos americanos, onde deverá permanecer protegido até a chegada dos reforços. A conquista dos edifícios deverá ser efetuada pelos reforços alemães, que vão entrar no tabuleiro no início do segundo e do terceiro turno. Bem, esta é a ideia, para o bem ou para o mal, e vamos ao desafio. Aqui temos o marcador das fases de cada turno. Cada turno é composto de duas partes. Na primeira, o atacante, neste caso os alemães, irão percorrer as 8 fases da sua jogada. Terminadas essas fases, o marcador no contador de turnos é virado e a outra face e será a vez dos americanos iniciar sua jogada, onde irá seguir o mesmo roteiro que os alemães fizeram anteriormente. O nome da primeira fase é Rally Phase, onde, dentre outras coisas, serão efetuadas tarefas tais como trocar as armas de suporte entre os esquadrões, a manutenção das armas que porventura tenham quebrado e, o mais importante, tentar recuperar os esquadrões que tenham tido a sua moral quebrada. É nesta fase também que os reforços do jogador da vez, que irão entrar neste turno, deverão ser dispostos, fora do tabuleiro, em um X adjacente ao ponto de sua entrada, como estão agora dispostas as unidades alemãs. Neste turno inicial, como não há necessidade de efetuar nenhuma dessas funções, vamos passar para a fase seguinte, que é a Prep Fire Phase. Nesta fase, o atacante vai poder disparar contra as unidades inimigas que desejar, desde que estejam sob seu alcance. É como uma tentativa de supressão das forças inimigas antes de uma ofensiva. Se, por acaso, uma unidade optar por disparar nesta fase, ela não poderá se movimentar na próxima fase. E como os alemães não dispõem de nenhuma unidade no tabuleiro, vamos para esta nova fase. A Movement Phase é a fase na qual as unidades que não dispararam na Prep Fire Phase e não estão nem quebradas ou pinned vão poder se movimentar. Vamos iniciar essa fase movimentando as unidades alemãs no leste, que vão se deslocar em grupo por 4 Xs até a proximidade das Casas de Pedra. Quando uma unidade se movimenta, ela pode ser alvo do disparo das unidades inimigas, que têm uma linha de visão direta sobre elas, o que não é o caso aqui. Como podemos ver, a visão dessa unidade americana sobre o X, para onde as unidades alemãs irão se movimentar, é encoberta pela lateral da casa à sua frente. Tecnicamente, só pode ser utilizada esta ferramenta que verifica a linha de visão quando o fogo é anunciado. Mas como este é um vídeo didático, vamos nos dar esta liberdade. E lá vamos nós! Agora vamos movimentar as unidades do leste, começando por esse cara solitário que vai transitar por um percurso para o qual não existe linha de visão para o inimigo. Bem, agora chegou a parte perigosa do meu plano, onde esse grupo alemão vai ter que cruzar uma região onde existe uma linha de visão do inimigo. Inicialmente, vamos testar o terreno com uma das unidades de infantaria. Vale a pena ressaltar alguns aspectos desse movimento. O primeiro é o fato de que esta unidade está se movimentando por campo aberto, o que facilita em muito o trabalho do inimigo, e o que vai levar à retirada de um ponto no valor total dos dados que serão lançados para definir o resultado do disparo,
Então temos um -1, o que é ruim. Por outro lado, essa unidade optou por usar o movimento de assalto, o que faz com que ela use todos os seus pontos de movimento neste momento. Mas, como esse cara está se movimentando sorrateiramente, evita com que ele perca mais um ponto no resultado dos dados, que é o que acontece com as unidades que não utilizam esse tipo de movimento. Agora vamos verificar o poder de fogo das unidades que têm uma linha de visão sobre o nosso cara. Elas são duas, um esquadrão 747 e um semi-esquadrão 337. Como o alvo está a 5 axis de distância, isto está além do alcance ideal das armas dos americanos, mas ainda dentro do alcance máximo, essas unidades só poderão atacar com metade do seu poder de fogo. O poder de fogo do meio esquadrão é de 3, e o do esquadrão é de 7, com um total de 10. Metade disto é 5, e como não dispomos de 5 na tabela de tiro, vamos para a próxima coluna à esquerda, que é a do número 4. Então, esse disparo será de 4 menos 1. Antes de efetuar o disparo, vamos cobrir a unidade com os marcadores de First Fire, indicando que elas fizeram o seu primeiro disparo. Só para ter certeza, vamos checar se a linha de visão não está encoberta. O semi-esquadrão tem sua linha de tiro prejudicada pela borda da edificação. Portanto, seu tiro não será efetivo e vamos ter que refazer a conta utilizando apenas o esquadrão 747. O fato é que o disparo não será mais com firepower de 4, mas sim de apenas 2. Então, esse será um ataque com poder de fogo de 2 e será subtraído 1 do resultado final do lançamento dos dados pela movimentação em campo aberto. Maravilha! Os americanos efetuam um lançamento com o resultado de 4, do qual será subtraído 1, com a resultante de 3. Conferindo a tabela na coluna de 2 Firepower, com a intersecção da linha 3, temos o resultado de 1 MC, que significa um Morale Check, ou seja, essa unidade será testada para ver se ela não entra em pânico e quebra diante do fogo inimigo. Antes de checar o moral, vamos colocar um marcador de Residual Fire sobre a unidade atingida, o equivalente a metade do valor do Firepower que fez o ataque. Neste caso, como o Firepower do ataque foi 2, o marcador do Residual Fire será de 1. O Residual Fire é um conceito interessante. Como cada turno do jogo equivale a 2 minutos em tempo real, os disparos feitos por uma unidade em certa direção demoram algum tempo antes de cessarem completamente, o que leva aquele X a ser atingido ainda por mais algum tempo, com um volume menor do fogo. E isso é o Residual Fire. Como efeito disto, qualquer unidade inimiga que entre neste X vai ser atacada por um Firepower. Agora, vamos resolver a questão da checagem do moral da unidade atingida, e para isso vamos rolar os dados. Se o resultado do lançamento dos dados, acrescidos por 1 devido ao fato de ser um moral check, for superior ao moral da unidade, ela quebra. Se for igual ao moral, a unidade fica pinned. O dia não está nada bom para os alemães, pois o resultado no lançamento dos dados é de 9, acrescidos por 1 dá um resultado de 10, superior, portanto, ao moral da unidade, que quebra. Esta unidade tem sua face virada para o lado oposto e é colocada sobre um marcador DM, significando que ela está desesperada. Agora é chegada a hora de lançar nosso segundo boi de piranha à frente, que vai explorar o X ao lado do seu infeliz companheiro. E também se desloca em Assault Movement, o que evita o -1 de penalização por não movimentação nesta modalidade. Como está se movimentando em campo aberto, tem a penalização de -1 no lançamento dos dados. Só que esse infeliz está dentro do alcance de tiro do poderoso esquadrão paraquedista e vai ser atingido com plena força de suas armas, com 7 Firepower, que não existe na tabela. Portanto, vamos nos deslocar para a primeira coluna à esquerda, que resulta em fantásticos 6 Firepower.
Além disso, esse desgraçado ainda terá subtraído 1 no resultado dos dados, por conta da presença de um líder -1 dirigindo o fogo americano. Então, vamos fazer um ataque com 6 Firepower, -2 pelo líder e pelo movimento em campo aberto. E o resultado é terrível para os alemães, pois com o resultado no lançamento dos dados de 4, subtraídos 2, temos a resultante final de 2, que quando conferidos na tabela nos dá o resultado KIA, ou Kill in Action, ou morto na batalha. Portanto, essa unidade está eliminada definitivamente do jogo. Um marcador de 2 Residual Fire é colocado sobre o X, pois a metade do Firepower utilizado seria 3. Como não existe esse marcador, passamos para o imediatamente menor, que é de 2. O counter indicando que essa unidade efetuou seu primeiro disparo é colocado sobre a mesma, para finalizar esta triste história. Finalmente, o líder que havia encaminhado seus subordinados para um destino cruel, por remorso, ou talvez um perverso senso de honra, resolve compartilhar das vicissitudes de seus companheiros e se lança à frente para receber o fogo residual americano. Mas, como diz o ditado, vaso ruim não quebra, e o valor do lançamento dos dados é de 6, que confrontado com a coluna de 1 Firepower dá em nada. Como as forças americanas não podem utilizar o chamado Subsequent First Fire, pois essa modalidade de ataque só é permitido dentro dos limites de alcance normal das unidades, o que não é esse caso. E, como não há mais nenhuma unidade alemã para se movimentar, vamos poder passar para a próxima fase, que é a Defensive Fire Phase. Nesta fase, todas as unidades americanas não marcadas com counter de Prep Fire, Final Fire e que não estiverem quebradas, podem efetuar disparos sobre as unidades inimigas de sua escolha. Porém, existem certas cláusulas ligadas a isso. As unidades que já efetuaram First Fire só poderão disparar sobre unidades inimigas que estejam a apenas 1x de distância. E não há, no nosso caso, nenhuma unidade inimiga que satisfaça essa condição. A outra unidade americana que ainda não disparou não tem nenhuma unidade do inimigo para a qual tem uma linha de tiro. Portanto, passaremos direto para a próxima fase, que é a Advancing Fire Phase. Nesta fase, as forças atacantes que estiverem íntegras poderão fazer ataques a unidades inimigas que estejam sob sua linha de tiro. Como não há nenhuma unidade alemã que satisfaça esse quesito, avancemos para a próxima fase, a Rout Phase. Esta fase trata das unidades que tiveram a sua moral quebrada nas etapas anteriores. Estão em pânico, sob um counter DM, estão desesperadas para encontrar um local para se proteger, que deve ser uma floresta ou edifício, com menor gasto de fatores de movimento para chegar lá. As unidades quebradas têm um total de 6 fatores de movimento para gastar. Como talvez esta seja uma das fases mais importantes do jogo, vamos nos aprofundar em algumas regras básicas. Esta é a situação atual das tropas alemãs no leste. Um Ultimate Counter quebrado, acompanhado por um líder 7-0. E a questão é, esta unidade precisa obrigatoriamente se movimentar em direção ao local seguro? Vamos ao livro de regras verificar quem deve obrigatoriamente se deslocar de sua posição. Vejamos a primeira disposição. Uma unidade quebrada sob um counter DM e que esteja localizada em posição adjacente ou ocupando o mesmo X que o inimigo não quebrado é obrigada a se deslocar, ou root. Podemos ver que não é o caso do nosso cara. Segunda regra. Unidades quebradas sob um counter DM, sujeitas à interdição, devem se deslocar. Vamos verificar a definição de interdição, para ver se estamos sujeitos a essa regra. Unidades sob o counter DM, que entrem na linha de visão em campo aberto e
sem obstáculos, que são X com arbustos, campo de grãos, cortina de fumaça. E, no alcance de tiro normal de unidades não CX ou não exaustas, não PIN e não quebradas, capazes de disparar pelo menos um firepower naquele hexágono. Então vejamos, nosso cara está em campo de visão de unidades do inimigo não CX, não PIN e não quebradas. Porém, está a 5x de distância do inimigo, ou seja, fora do alcance normal de tiro da unidade de paraquedistas. Portanto, essa unidade não precisa obrigatoriamente se deslocar e pode permanecer nesta posição. Infelizmente, o Jin considerou que essa unidade deveria se deslocar e cuja consequência nefasta veremos mais à frente. Bem, vamos dar sequência à partida. Vamos retirar todos os counters de Defensive Fire e de Residual Fire espalhados sobre o terreno, para obter uma melhor visão. Aqui, o Jin comete seu engano e movimenta esta unidade quebrada para o X imediatamente ao lado de onde estava, que agora fica dentro do alcance da unidade que está empilhada com o líder 8-1. A sucessão de erros de principiante começa a se manifestar, pois o Jin podia ter movimentado essa unidade com o chamado Low Crawl, ou rastejo protegido, que é uma modalidade de deslocamento na qual a unidade gasta todos os seus fatores de movimentação para se movimentar apenas um X, mas, em contrapartida, não ficaria sujeita à interdição. Como o Jin considerou que o nosso carinha sofreu interdição, ele deverá ser submetido imediatamente ao Normal Morale Check, que felizmente resulta em um lançamento de dados com resultado de 6, o que não afeta o nosso garoto. Isto mostra como esse jogo é pleno de nuances e regras, mesmo na sua forma mais básica, utilizando apenas as regras para a infantaria do Starter Kit 1. Após a Root Phase, vamos entrar na Advanced Phase, onde as unidades não quebradas terão direito a avançar 1x. Nosso Sejong do líder 7-0, certamente pelo remorso, resolve se deslocar e ficar empilhado com o nosso sofrido esquadrão quebrado, em uma tentativa de tentar reanimar o moral na Rarely Phase, mais à frente. O solitário Multiman Counter no leste, certamente ressabiado com os eventos ocorridos até agora, se desloca para uma edificação onde está protegido da linha de tiro inimigo. Nossos caras empilhados no oeste entram nas edificações de pedra, se aproximando dos objetivos, que são as edificações marcadas com um V. A próxima fase é a de Close Combat, onde as unidades antagônicas entram em um duelo mortal a curta distância. Como não temos essa situação no momento, passaremos para o próximo turno, onde os americanos serão os atacantes. Vamos virar o counter marcador de turno para o outro lado e dar início à sequência com a Rally Phase. Esta fase é onde é tentado restituir as unidades que tiveram sua moral quebrada, que estejam empilhadas com um líder não quebrado. Em algumas situações, é possível que determinadas unidades tentem auto-restaurar seu moral, auto-rally. Os líderes são um exemplo disso. Além dos líderes, algumas unidades especiais têm um número de seu moral envolvido por um quadrado e podem tentar o chamado auto-rally. As unidades normais só podem tentar restaurar seu moral com a presença de um líder não quebrado. Vejamos no tabuleiro. Os americanos têm o privilégio de iniciar esse processo, mas como não têm unidades quebradas, passemos para os alemães. Nosso inepto líder 7-0 vai tentar fazer a restauração do moral de nosso pobre carinha. Tarefa difícil, pois o Counter DM vai acrescentar mais 4 ao resultado final dos dados. Portanto, apenas com o lançamento de dados de 3 ou 2, ele poderá voltar a ativo. Mas, como esperado, com a falta de sorte que os alemães estão apresentando até agora, essa unidade não consegue ter o seu moral restaurado, e assim permanece, apenas sendo retirado o Counter DM. Ainda nessa fase, vamos ter que posicionar os reforços do atacante próximos a seus pontos de entrada. Bem, amigos, creio que o volume de informações agregadas até agora foram enormes, e o Jin acha que por hoje basta.
pois vai dar um rolê em uma exposição de arte no pavilhão da Bienal do Parque Ibirapuera. Fiquem bem, fiquem seguros e os aguardo para os próximos clipes. Namastê!